temos a abertura dos trabalhos, só dar os avisos de todas as atividades da casa, né? Estão aí no mural lá no fundo. E também que nós temos um livrinho para venda lá na biblioteca, de uma irmã trabalhadora do Centro Espírita Caminho da Luz. Então, o título é Sublime Intercâmbio, por Marlene Schmidt, Caminho da Luz, né? Do Centro Espírita Caminho da Luz, na Marambaia. Então, quem está interessado, você dirigir lá na biblioteca para adquirir. Então, vamos fazer nossa abertura, pedindo a permissão do mentor da casa, que eles gostam muito de sua equipe, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário para levar para nossas casas. E assim, em nome de Deus e do Cristo da Caridade, estamos iniciando as atividades desta quarta-feira à noite. A nossa irmã Joyce, da Rondinha, vai fazer a explanação e depois vai fazer também uma irradiação para os lares. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Quando a Josi me convidou para fazer a palestra, eu deixei aleatório. Daí eu queria falar sobre a fé. Eu vou ler o trecho aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar. Porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé, vacilante, sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e duvida de si mesmo. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus registros, seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé, que se baseia na verdade, garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Essa noite me traz, assim, hoje eu passei o dia tendo muitas reflexões, né? Até mesmo sobre essa parte aqui, sobre as religiões, do quanto às vezes a gente fala nas outras religiões e não exercita e não professa a nossa fé enquanto espíritas, né? Eu acho que cada religião tem a sua evolução, seus dogmas, seus entendimentos, e eu acho que cada indivíduo que está inserido dentro de cada religião também está evoluindo e precisa daqueles dogmas, daquele direcionamento para a sua evolução. E também, hoje de tarde, eu fiquei pensando, mas o que mais que eu podia falar sobre a fé? E aí, procurando ali, eu comecei a ver coisas sobre Paulo, que foi um apóstolo de Cristo, que ele foi preso, ele foi perseguido e preso, né? E o Paulo, ele escreveu uma carta a Timóteo. E nessa carta, ele falava muito da fé dele, né? O quanto a fé dele era inabalável, o quanto a fé do povo cristão é inabalável, porque eles foram
perseguidos, rechaçados, muitos foram mortos simplesmente pela crença deles, pela fé deles. Mas isso não tirou em nenhum momento a fé daqueles que acreditavam, né? Eles morriam pela sua fé. E a gente deve trazer isso, né, para a nossa vida, porque muitas vezes a gente se pega pensando, né, que não conseguimos as coisas ou que não vamos alcançar determinados objetivos, mas a gente tem que lembrar, né, que somos filhos de Deus, que temos Cristo como nosso modelo, e Cristo veio para ensinar a gente a ter a certeza dessa fé, porque a gente sem fé, sem ter essa crença, sem ter esse exercício da fé na nossa vida, no dia a dia, a gente não vai a lugar nenhum, né? E a fé também, ela não é só essa crença, ela não é só aquilo que tentam colocar no nosso dia a dia ou que falam para nós. A fé é a nossa certeza, é a nossa firmeza, é a nossa segurança, é a nossa força. E a fé também, a gente também tem que treinar essa fé. Porque treinar essa fé é a gente pôr ela em ação, é a gente ter esse olhar, porque às vezes a gente pensa no que a gente quer conquistar, né? Tem um caso, como eu trabalho na saúde, né? Vou dar um exemplo, assim, chegou um rapaz e ele estava tendo uma crise de ansiedade, porque e daí o médico perguntou para ele, né, mas o que está acontecendo? Ele estava num bom hospital, ele tinha muito dinheiro, e aí o médico perguntou, mas por que, né, tu tem dinheiro? E aí ele respondeu para o médico que ele estava ansioso porque ele tinha uma Ferrari lá na rua e ele queria comprar um avião. E então a ansiedade dele era essa. E às vezes a gente não percebe o nosso céu, o nosso mar maravilhoso que a gente tem aqui na praia. A gente não percebe a nossa vegetação maravilhosa, né? Tudo isso é o mundo já que Deus deu para nós, né? E a gente às vezes não tem esse olhar. Porque às vezes a gente não tem essa fidelidade com Deus. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece, às vezes até de abraçar o nosso amigo, né? De abraçar quem está ali apoiando a gente. E a gratidão também é algo que está dentro, né, desse exercício da fé. Da gente ser grato pela nossa casa, ser grato porque a gente abre os olhos todo dia de manhã, vai para o trabalho, ou não, né? Ou tem os nossos afazeres, né? E que bom que a gente consegue, né, abrir os olhos, contemplar a natureza, ir para o nosso trabalho, fazer as coisas que são nossas, né, do dia a dia. E nessa leitura, ali, nesses vídeos e leitura que eu estava fazendo do Paulo ao Timóteo, né, eu também pude perceber a importância da gente ter amigos, né? O quanto, às vezes, um amigo pra gente, às vezes a gente comenta que é muito mais que a nossa família, né? Porque um amigo, ele ouve a gente, ele socorre a gente, né? E às vezes a família da gente está longe, e às vezes não tem como estar ali do lado, né? Como um amigo verdadeiro ali que pode te escutar, que pode te ajudar. Mas não só esse amigo que vai passar a mão por cima e te dizer aquilo que tu quer ouvir. Não, aquele amigo que te diz o que tu precisa ouvir. E ninguém melhor, né, nosso amigo do que Jesus. Que Jesus, se a gente abrir o nosso coração para Ele, falar das nossas alegrias e também das nossas tristezas, Ele vai responder pra gente, né? Porque Ele tá com a gente o tempo todo. E nós temos designados amigos espirituais, né? Pra gente. Tanto para nos dizer, para nos alertar, olha, eu acho que por esse caminho não vai dar coisa boa. Vai por outro. Só que às vezes a gente não quer ouvir.
Às vezes a gente quer fazer aquilo que a gente quer, né? E às vezes não é assim. Às vezes tem coisas que a gente acha que tá tudo errado. Vai, eu tô no lugar errado, eu tô no emprego errado, eu tô na casa errada. Mas não. O tempo vai passar e os nossos amigos espirituais, quando a gente começa a fazer esse exercício da gratidão, eles conseguem se aproximar de nós. E a gente consegue enxergar, né? A gente consegue abrir mais nossos olhos, a gente consegue tirar diminuir o nosso ego, né? E consegue enxergar e consegue ver caminhos. E aí as coisas começam a melhorar, as coisas começam a acontecer de uma forma que daí a gente mesmo diz, né? Ah, mas eu nem estava esperando por isso, olha só, aconteceu. Mas não é, gente. É os nossos amigos, é a maneira como a gente abriu nosso coração para deixar que eles chegassem até nós, para deixar que eles pudessem nos dar essas inspirações, né? E eu acho que quanto mais a gente abre o nosso coração, quanto mais a gente lembra de agradecer aquilo que a gente tem de bom, né? Aqueles problemas que às vezes a gente pensa, isso eu não vou conseguir solucionar. Mas não, a gente começa a ter calma. A gente começa a ter calma, a gente começa a agradecer, a gente começa a pedir paz, né, no nosso coração, a gente começa a pedir luz, a gente começa a pedir soluções. Porque a gente também pode pedir soluções, a gente também pode pedir essas orientações, porque eles sabem de tudo que a gente precisa. E quando a gente... Só que se a gente não faz essa conexão, se a gente enche o nosso coração com mágoa, com rancor, com falta de perdão, às vezes uma coisinha pequenininha a gente não perdoa a outra pessoa. E às vezes, pelo simples fato de tu ter uma atitude em relação àquela pessoa, tu dar uma palavra, às vezes tu dá um bom dia. Às vezes no trabalho mesmo da gente, a gente tem algumas situações que a gente se equivocou até da maneira como a gente falou, mas a gente volta atrás, dá um bom dia, fala alguma coisa, já muda totalmente, né? A gente acaba transpondo aquela mágoa ou aquela palavra maldita numa hora errada. E às vezes a gente precisa disso, às vezes a gente só precisa de um ato, né, de carinho por aquela pessoa, porque nem sempre quem faz alguma coisa pra gente tá bem, às vezes aquela pessoa também tem sofrimento. E a gente às vezes não percebe isso, ou porque a pessoa não se abre, ou porque a gente tá direcionado para outras coisas, né? Mas às vezes se a gente só dá uma olhada para aquela pessoa, ou dá um carinho, já é o suficiente, né? Para mudar uma situação que de repente às vezes arrasta muito tempo, né? E eu acho também que quando a gente começa a ter esse pensamento, né, ainda dentro da fé, como eu falei, eu gosto muito de falar na palavra gratidão, porque às vezes a gente tem algumas situações que a gente esquece de agradecer, esquece de ser grato, até mesmo pelos problemas que a gente passa, né? Os problemas estão ali para fazer a gente se melhorar como pessoa. Às vezes nas nossas atitudes a gente consegue mudar o outro, né? A gente mudando as nossas atitudes, sem esperar nada do outro, a gente consegue ver o resultado. Porque às vezes não é o outro que está errado, é o nosso posicionamento, a expectativa que a gente tem. E quando a gente começa a colocar a expectativa em cima do outro, olhar para o outro, a gente esquece de olhar para nós, né? Quando a gente começa a olhar para nós, a ver o que a gente pode fazer. Né? O que eu posso fazer? Às vezes não adianta só reclamar, porque o prefeito não fez isso, o prefeito não fez aquilo, olha o posto de saúde, olha a saúde como é que tá, olha a educação, não adianta. Né? Claro que a gente precisa de políticas públicas, né? Isso daí já é outro departamento. Mas nós, enquanto pessoas, o que a gente pode fazer? Né? A gente não pode, assim, só ficar criticando o outro. E às vezes tem uma coisinha pequenininha, que seja, às vezes, tu dá um bom dia pro teu vizinho, né? E às vezes a gente não faz, porque a gente tá
tão preocupado quando é para criticar o outro. E quando é para fazer alguma coisa de bom, às vezes a gente nunca lembra, né? De fazer alguma coisa de bom, mas para criticar, às vezes a gente está sempre ali, apontando o dedo, apontando o dedo. E eu tinha mais uma coisa que eu queria falar. Era isso, né? Era a gente exercitar a nossa fé, a gente não desistir, né? A gente, quando a gente tem fé, eu estava lendo, eu queria ter trazido uma parte de um filme bem curtinho que eu vi. São dois monges, né, conversando, e daí um fala, né, que ele tem que dar para o povo coisas para o povo acreditar, né? Ele quer recompensar. Ele acha que ele tem que trazer o povo para perto dele, dando alguma coisa material. E o outro monge, ele diz que não, que daí ele diz, mas como que tu quer trazer o povo para perto de nós sem a gente dar essas coisas materiais, né? E aí esse outro monge, ele fala, eu vou trazer o povo pela fé, né? O justo viverá somente pela fé, né? Que é a fé em Jesus, que ele fala sobre isso. Que tu não precisa trazer ninguém, tu não precisa prometer nada além de Jesus. Que Jesus já é tudo, né, na nossa vida. Ele veio encarnado na Terra para dar esse bom exemplo de amor e caridade, né? E a gente teve ele encarnado aqui na Terra e ainda assim a humanidade não se convenceu, né? E aí eles ficam falando sobre isso, né? Que tu não precisa dar nada. Simplesmente a tua fé, o teu bom coração já é o suficiente para que a gente sinta esse amor de Cristo, né, dentro de nós. A gente não precisa nada, a gente não precisa de nada de material, né? Que nem eu estava falando, que às vezes um bom dia para o teu vizinho, né, já pode ser muita coisa. E aqui eu peguei alguns trechinhos, assim, né, que a fé sincera, ela é empolgante e contagiosa, né, e nós temos esse exemplo, né, de Jesus que veio aqui na Terra para nos dar esse exemplo de amor, de caridade, de fé. Aqui, a fé também, a fé tem que ter paciência, piedade, fraternidade, porque não adianta nada eu dizer que eu tenho fé e aí eu querer enfiar a goela abaixo do outro a minha fé. Isso não é fé, né? Eu tô querendo que a outra pessoa tenha uma crença que é a minha e vou estar negligenciando assim aquilo que eu quero passar, né? Se eu quero passar crença em alguma coisa, tem que ser algo bom, né? Não algo que seja imposto, né? Por isso que cada pessoa segue a sua religião, cada pessoa segue o seu caminho, porque todos os caminhos vão levar até Deus. Só que uma pessoa precisa que o pastor diga aquelas palavras, a pessoa vai entender daquela maneira. Nós aqui, enquanto espíritas, estamos aqui falando para muitas pessoas que vão ter esse entendimento, porque elas estão com o coração aqui. Elas estão pondo o coração aqui no que estamos dizendo, no que estamos colocando, né, o nosso coração aqui também. E talvez outra pessoa precise ir na Umbanda, outra pessoa precise ir no Candomblé, outra pessoa... Cada pessoa vai ter o seu direcionamento e cada pessoa vai seguir o seu caminho, né? Vai seguir o seu caminho na sua escolha, né? No que ela escolheu. Eu acho que hoje é o dia do amigo, né? E a gente também tá falando muito
nossos amigos espirituais, naqueles que já se foram, naqueles que estão aqui com a gente ainda, na importância da gente manter o nosso bom pensamento, né, para que esses amigos possam chegar até nós. A gente não pode se abraçar, né, mas a gente pode dar um olhar para cada um. Eu escolhi uma música e a gente pode dar um olhar e desejar um feliz dia do amigo, né, para cada amigo que está aqui. E agradecer também os nossos mentores, né, que nos intuem o tempo todo. É verdade. Peraí que deu pau. Eu queria desejar um feliz dia do amigo a todos, que nossos amigos espirituais encarnados e desencarnados estejam junto conosco, nos intuindo, deem gratidão, né, a cada amigo que eu encontrei aqui na Rondinha, né. Eu estou morando aqui há 8 anos já. Nesses 8 anos deu pra gente fazer bastante amizade e sempre respeitando, né, cada amigo, né, e que possamos levar uma boa mensagem dessa noite de hoje aqui do Centro Espírita para casa. E eu queria agradecer pela oportunidade e acho que a gente já pode ir para a irradiação. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Então nós vamos agora para a irradiação para os lares. Então que vocês se concentrem para enviar o pensamento positivo para um amigo, um parente, no lugar que ele estiver. Então nossa irmã vai fazer a irradiação. Nós começamos a nossa irradiação para os lares, agradecendo a presença de cada amigo espiritual aqui. Agradecemos também pelas nossas caixinhas que estão com os nomes dos encarnados e desencarnados. E que agora possamos ir até a nossa casa, a cada cômodo da nossa casa, agradecendo a alegria de termos anjos, amigos, protetores, protegendo a nossa casa. Também vamos até aos lares de idosos, aos orfanatos, aos presídios, que cada membro que esteja nesses lugares receba uma inspiração de carinho e de amor e que eles tenham a certeza do amor de Cristo que está sempre junto com eles. Agradecemos também a presença da Virgem Maria, que esteja conosco, nos protegendo, que ela esteja nos acolhendo nesse momento e acolhendo todos aqueles que precisarem. Então agora voltamos aqui para o Centro Espírita e que possamos retornar aos nossos lares em paz e com a certeza do amor de Jesus Cristo. Que assim seja. Assim seja. Nós vamos agora